Glória a Deus. Eu desejo saudar a todos com a paz e a graça do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Amém? Todos lá? Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso soberano Senhor. Tu és o único soberano Senhor sobre todas as coisas, sobre nossas vidas, sobre a nossa vontade, sobre tudo. Nós queremos reconhecer isso agora. Nós também temos consciência, Pai, que se não for o Senhor, se não for a Tua intervenção em querer nos edificar na Tua palavra, nada disso acontece. Então, nesse exato momento, te pedimos, acredito eu, Senhor, em um só sentimento, em um só coração, que o Senhor derrame da Tua misericórdia, da Tua graça, em forma de edificação na Tua palavra. Prepara nossas mentes, prepara os nossos corações para a recepção e a apreensão da Tua santa, poderosa, milagrosa palavra. Transforma-nos, Senhor. E se assim for da Tua vontade, nos faz, Senhor, ter consciência disso, de que entramos de um jeito e estamos saindo de outro. Tudo para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Hoje nós iremos iniciar a segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje não será uma exposição do texto bíblico. Nós iremos aqui fazer algumas considerações, para aqueles que estão acostumados a ouvir. Nós iremos fazer introduções sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, para que nós, nas exposições que irão seguir a essa, nós estarmos bem inteirados em cada palavra que for dita, no tom, na carga semântica, ou seja, no sentido de cada palavra que foi exposta aqui, que for pregada aqui. Então hoje vai ser num caráter de estudo bíblico, num caráter de estudo bíblico. Mas, para não dizer que será somente assim, nós iremos falar de um versículo ou dois versículos, que os primeiros dois versículos aí da segunda carta de Paulo a Timóteo. Ok? Amém? Glória a Deus. Vamos ler os dois versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje nós iremos ser bem objetivos, Eu tenho uma leve impressão de que nós iremos para casa mais cedo hoje, viu, Nacélio? Tá certo. Eu tenho impressão, certo? Eu vou procurar ser bem objetivo nas minhas palavras aqui nessa introdução na segunda carta de Paulo a Timóteo. Bem, para iniciar ou para problematizar de início aqui o nosso estudo. Já estou com probleminha. Não, mas é para a gente entrar no clima da carta, entende?
ok? Para a gente entrar no clima da carta. Eu gostaria de que você fosse sincero nas respostas ou na resposta às perguntas ou pergunta que eu irei fazer aqui, ok? Só quem vai ser beneficiado é você, ou deixar de ser beneficiado se você não for sincero ou se você for sincero, ok? Bem, não estou ameaçando, né? Eu estou só sendo sincero, ok? Hoje em dia, nos parece que a vida não está valendo nada, né? Parece que a vida não está valendo nada. Você liga a televisão e você se depara com notícias absurdas. Por exemplo, um atirador radical muçulmano abriu fogo e vários mortos, vários feridos, né? É comum hoje. E quem de nós não teve alguém que nós estávamos acostumados a ver ali todos os dias, quer seja na família, quer seja amigo, e de repente não está mais, né? E isso nos faz ficar, de certa forma, pensativo. Ou pelo menos me faz ficar pensativo. A vida do ser humano. E no meu apelo à sua sinceridade, eu quero começar aqui a fazer a pergunta. O que você faria se chegasse aos seus ouvidos a informação, claro que pelo seu médico, chegasse aos seus ouvidos por ele, a informação de que você tem pouco tempo de vida? O que é que você faria? Como? Tudo que não fez. Né? Mais uma resposta. Vamos lá. Um corajoso ou uma corajosa? Sincero ou sincera? O que você faria se o seu médico dissesse: Danilo, sinto muito, você tem pouco tempo de vida. Como? Eu procuraria viver mais intensamente possível. Mais intensamente possível. Quero fazer mais uma pergunta. Preste atenção. Eu senti sinceridade na resposta, mas essa aqui não precisa responder, tá certo? Continuando com a sinceridade, eu quero fazer uma segunda pergunta. Em qual lugar nas suas atitudes ficaria Deus e o seu reino? Em qual lugar nessas suas atitudes ficaria Deus e seu reino? Não precisa responder, pense apenas. Hoje nós iremos falar de um homem que essa segunda pergunta foi um pouco de surpresa, não foi? Gente. Nós iremos falar de um homem que a atitude dele, eu não vou julgar, porque Deus conhece os corações e você, pelo menos mais do que eu, mais do que quem está externo, você conhece o seu próprio coração. Mas um homem que, com toda certeza, eu acho que ele teve uma atitude bem diferente da que nós teríamos, se nós estivéssemos nessa condição. Como é o nome desse homem? O homem, vou dar uma dica, ele escreveu 2 Timóteo. Quem? Paulo. Muito bem.
quero falar um pouco aqui em breves palavras, uma introdução bem rápida de 2 Timóteo. Ok? Em 2 Timóteo, nessa carta, você pode ter a certeza aí no seu coração, na sua mente, que esse é o último escrito do apóstolo. O último escrito do apóstolo Paulo. Esse período aqui, que vai ser retratado, essa carta, que vai ser exposta durante esses meses, é o último período ou a última parte da vida do apóstolo Paulo. Capítulo 4, versículos 6 a 8, vai falar sobre isso. Ele vai falar que está para ser morto. Ele vai utilizar outras palavras. Ele vai se colocar como uma oferta de libação, ou seja, um perfume que é derramado como oferta a Deus. Ele considera a sua vida a essa oferta. Ele está perto de morrer. Ok? Paulo está preso aqui, capítulo 4, versículo 16, ele está algemado. Ok? Ele está algemado. Sim, e capítulo 2, versículo 9, também vai falar das algemas dele. Só que quando você vai para o final de Atos dos Apóstolos, ou seja, o capítulo de número 28, você tem Paulo preso em Roma. Só que a prisão lá de Atos 28 é uma prisão domiciliar. Paulo, ele chega a alugar uma casa e ele tem, de certa forma, liberdade para continuar o seu ministério de pregação do Evangelho, pregação do Reino de Deus. Nessa situação aqui de 2 Timóteo, ele já não está mais assim. No capítulo 4, no versículo 16, Paulo vai nos dar a informação de que ele já teve uma primeira audiência no seu julgamento. E ele diz mais, na primeira audiência, quem disse que estava comigo até o fim, fugiu. Né? E certamente a segunda audiência seria a última e definitiva da vida desse apóstolo. Então você tem o gigante das missões, o maior missionário que essa terra já pôde receber. Você tem o apóstolo dos gentios, aquele que se entregou à causa desse evangelho ser entregue a quem não é judeu. Quem não é judeu aqui? Levanta a mão. Temos alguns judeus ainda. Né? Mas nós temos aqui o apóstolo dos gentios. Aquele que fez da causa de Cristo o motivo, preste atenção. Paulo fez da causa de Cristo o motivo de ele estar preso aqui nessa terra. Claro que essa linguagem que eu vou utilizar agora é uma linguagem poética. Né? Claro. Não era a gravidade que prendia Paulo aqui nesse mundo, que botava os pés de Paulo nesse chão, mas sim a sua missão, a sua causa, que era a mesma causa de Cristo Jesus. Esse apóstolo estava de partida. Estava de partida, estava para morrer. E aí eu faço uma pergunta retórica, é uma pergunta reflexiva. Uma pergunta que a gente já sabe dar resposta, mas mesmo assim o camarada metido a besta ainda faz. Será que ele dedicou esse último tempo da vida dele
pensando em como ele livraria o pescoço do fio da espada de Roma? Será que ele dedicou o último período da vida dele elaborando defesas e mais defesas para livrar o pescoço dele? Ou será que ele dedicou o último período de sua vida, escrevendo cartas e mais cartas de despedida para seus familiares e companheiros? Será que ele dedicou o último período da sua vida escrevendo essas cartas? Ou ainda, será que ele ficou paranoico, tentando justificar os próprios pecados para aliviar a sua consciência para quando a morte chegasse? Tipo assim, vou fazer aqui 300 jejuns, eu vou aqui me autoflagelar, porque eu tenho que me preparar, eu vou ficar aqui bem imóvel e tentar não pensar em nada, eu vou passar o dia todo dormindo para ver se eu não pego. Será que ele ficou paranoico? A resposta é um retumbante não. Não. É do nosso conhecimento, por muitas exposições aqui, nas cartas de Paulo, que Paulo, mesmo distante, mesmo longe daquela comunidade que ele havia plantado uma igreja, que ele havia pregado o evangelho ali pela primeira vez, mesmo longe, mesmo ele ter constituído líderes, presbíteros, para cuidar daquelas determinadas congregações, a gente sabe que ele mesmo assim à distância se preocupava, né? Porque lá nas cartas de Timóteo, no 2:9, ele fala, né, que sofreu depois como um malfeitor, mas a palavra de Deus não estava presa. Né? Sim. Eu acho que é Filipenses. Não, é Timóteo. Timóteo também. Timóteo 9, capítulo 2:9. Nesse 2 Timóteo, no primeiro. Isso, segundo. Ok. Está aqui. Verdade. E é do nosso conhecimento, como citado pelo Beto. Mesmo distante. E aquela frase que nós gostamos de falar, o viver é Cristo, o morrer veio de quem? De Paulo. Então foi isso que Paulo fez. Paulo não considerou a sua própria vida. Paulo não ficou lá com medo, vai acontecer, a qualquer momento chega um soldado aqui, me leva e eu sou julgado e eu já vou ser decapitado. Não, Paulo ficou preocupado com o reino de Deus. Paulo queria ter certeza de que na partida dele, nada disso ia parar, e ele sabia que nada disso ia parar, mas mesmo ele sabendo, ainda assim se preocupou. Porque em primeiro lugar vinha o reino de Deus. Em primeiro lugar, mais do que sua própria vida, vinha a causa de Cristo Jesus. E ele escreveu essa carta, escolhendo Timóteo como o destinatário. Não porque Timóteo fosse o melhor, certo? Não porque Timóteo fosse... Não. É porque Paulo, pelo começo das cartas, de algumas cartas, você vê Timóteo sempre com ele. Então, de certa forma, ele conhecia bem o trabalho de Timóteo e se identificava. Parece que o mesmo zelo pelo reino Timóteo partilhava também. Então,
Timóteo foi escolhido para receber suas últimas palavras. E de qualquer maneira, de qualquer forma, a gente sabe que essas palavras são inspiradas por Deus. Amém? Mas, paralelo a isso, eu gostaria que você também visse tais palavras como as palavras de um homem apaixonado pelo reino de Deus. Um homem que a sua vida estava, não sei se em último lugar, mas não ocupava o primeiro. Não ocupava o primeiro. E esse homem queria ter essa certeza de que isso continuaria, mesmo sabendo que iria continuar, sabe? Ele queria ter certeza de que fosse pregado e mais pregado e mais pregado o Evangelho, mesmo sabendo que isso ia ser feito. Isso não eliminava a preocupação de Paulo. Então esse é o tom da carta. É um tom de despedida e ao mesmo tempo de legado. E toda palavra que você ler, que você perceber nessa carta, eu quero que você tenha em mente essa carga. O apóstolo que considera ou considerou o reino de Deus mais importante do que sua própria vida. E que estava dando últimas instruções e passando assim o seu legado adiante. Amém? Esse é o tom da carta. Nós iremos no decorrer da carta falar sobre falsos mestres, falar sobre a situação do presente, falar de algumas instruções de Paulo a Timóteo relacionada à pregação. Mas esse é o tom da carta. À medida que nós iremos avançando, esse vai ser o tom da carta. Amém? Agora eu gostaria de falar, a título de informação, a datação da carta e o local de onde Paulo estava escrevendo a carta. Se é que essa última parte já ficou implícita. Bem, um historiador cristão do 3º século depois de Cristo datou o martírio de Paulo, ou a morte de Paulo, para o ano 67 depois de Cristo. 3 anos antes da destruição de Jerusalém, do ano 70. Então, o martírio de Paulo tradicionalmente se reconhece por 67 depois de Cristo. E se o Eusébio de Cesareia, que é o historiador cristão do 3º século, estiver certo na datação da morte de Paulo, do martírio de Paulo, isso significa, já que eu disse que é o último escrito de Paulo, que ou o ano em que Paulo escreveu essa carta, ou é 67, ou um pouco antes de 67. Entenderam? Já que essa é a última carta de Paulo. Aqui ele estava já esperando a condenação já. A primeira audiência tinha ocorrido. E logo em seguida, depois dessa segunda audiência, que seria a definitiva, ele já ia para o fio da espada, ele já ia ser decapitado. E se Eusébio disse que o martírio dele foi em 67, então o mais lógico a concluir é que o ano de redação da carta ou é 67 ou um pouco antes de 67. Ok? O local de redação da carta está aí nos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo. Queria que você notasse, por favor. Ele diz assim:
O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, está vendo aí? Quando chegou a Roma, então isso significa que o local de onde ele estava escrevendo essa carta era Cesareia? Não. Era Jerusalém? Era Maracanaú? Era Roma. Ok? Era Roma. Eu já expliquei isso, mas eu quero voltar de novo à explicação, por favor. Você, leitor assíduo da Bíblia, que você não sabe ir dormir sem ler a Bíblia ou acordar direito e iniciar seu dia sem antes de iniciar seu dia ter lido a Bíblia, você que é assim, você do Gerenciativo, oh glória a Deus. Você que leu Atos capítulo 28, você vai ver que Lucas encerra Atos narrando uma prisão de Paulo. E você pode tentar fazer uma relação. É essa aqui? Não, não é essa. Porque a gente disse que lá em Atos capítulo 28, Paulo tinha uma liberdade. O capítulo 28 termina dizendo que Paulo estava pregando livremente o reino de Deus, anunciando livremente o reino de Deus. E aqui o cara já está encarcerado, preso, em algemas. Então, deduz-se, a gente infere daqui que aqui é uma segunda prisão, né? Você vê aí no versículo 9 esse tom de encarceramento. Portanto, é uma segunda prisão em Roma. Mas esse apóstolo foi preso tantas vezes, não foi? Tantas vezes. Pois é, essa é a última. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Ok? A Bíblia está aberta em 2 Timóteo. Eu gostaria de agora incentivar vocês, juntamente comigo, a manusear a sua Bíblia, vendo o esboço natural da carta. O esboço natural de 2 Timóteo. Então, você que está com a sua Bíblia aberta, está disposto a manusear ela agora, você vai ver que no versículo 1 e 2 do capítulo 1, você vai ter uma saudação, que foi a que nós lemos aqui. Confere? Amém? Você vai ter, prosseguindo aqui no esboço natural da carta, na divisão natural da carta, você vai ter versículos de 3 a 7, uma espécie de ações de graça, ação de graças, né? E uma exortação, versículos de 3 a 7. Se a sua Bíblia for dividida em parágrafos, você vai perceber que é um parágrafo só. Continuando, versículos 8 a 14, ainda do capítulo 1, você vai perceber uma exortação de Paulo a Timóteo, para que ele não se envergonhe do Evangelho. Versículo 15 ao 18, ainda do capítulo 1, você vai ver algumas recordações de Paulo. Note, você vai ver, você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo, Hermógenes, enfim, você vai ver várias situações, Paulo se recordando dessas situações que aconteceram. No capítulo de número 2, no versículo de 1 a 7, você vai notar aí uma exortação de Paulo a Timóteo, para que ele seja forte na graça de Cristo Jesus. Forte na graça de Cristo Jesus. Do versículo 8 até o versículo de número 13, Paulo vai lembrar
os elementos essenciais do Evangelho para Timóteo. Está vendo até aqui como é um tom de urgência, não é? Um tom de despedida e de vou passar esse legado aqui para você, preste atenção, Timóteo. Esse é o tom da carta. Versículos 14 a 26 do capítulo 2, você vai perceber uma advertência de Paulo contra os falsos mestres e em seguida uma exortação para que Timóteo viva em retidão. Paulo vai pôr em contraposição os falsos mestres com Timóteo. Vai dizer, está vendo? Viva retamente, Timóteo. Viva retamente. Capítulo 3, dos versículos de 1 a 9. Você vai ver uma espécie de profecia de Paulo. Paulo profetiza sobre dificuldades nos últimos tempos, quando surge toda a forma de mal. Ele vai dar uma visão pessimista do futuro. Paulo vai dizer, está vendo isso aqui, que eu disse dos falsos mestres, tudo que a gente passou no ministério vai piorar. Vai piorar. É isso que Paulo está dizendo. Versículos 10 a 13, Paulo vai falar da graça de Deus em forma de proteção em todas as dificuldades que tanto ele, Paulo, quanto Timóteo passaram ou irá passar. Versículos 14 a 17, Paulo vai exortar Timóteo a permanecer no ensino das Escrituras. Mas Paulo ele apela ao ensino das Escrituras que vem sendo ensinado desde a infância de Timóteo. Olha, Timóteo, lembra do ensino que desde criança tu recebeu? Permanece nele. A mãe e a avó de Timóteo, cristãs, ensinaram Timóteo desde criança as Escrituras. As Escrituras. E versículos 1 a 5 do capítulo de número 4, você vai ver uma exortação de Paulo a Timóteo para que ele pregue a palavra. Timóteo, prega a palavra. No tempo, fora de tempo, não importa. Timóteo, prega a palavra. E aqui eu poderia dar uma alfinetada, eu não sei se posso, né? Você não vê outra forma, gente. Você não vê Paulo dizendo, Timóteo, dance. Timóteo, reúne os irmãos, arme um octógono e bote 2 irmãos para brigar e chame o povo para ver. Você não vê isso. Você vê nitidamente, Timóteo, prega a palavra. Timóteo, fala. Fala, Timóteo, a palavra. Estou arriscando meu pescoço. Meu pescoço virtual. Ok, vamos lá, prosseguindo. Versículos 6 a 8. Paulo, ele já fala de sua iminente morte. A qualquer momento chega alguém aqui, Timóteo, que vai me levar. É aqui que ele está sendo derramado como uma oferta de libação, como um aroma suave às narinas de Deus. É isso que é a oferta de libação. Ele considera a sua vida. Está achando aqui que eu vou morrer aqui? Nada. A minha morte vai ser uma oferta a Deus.
cabra macho, né? Mais macho do que homem bom. Você vai ver nos versículos 9 a 15 do capítulo de número 4 uma série de observações de Paulo a Timóteo sobre pessoas que estiveram com ele nas missões. E algumas dessas pessoas, eu vou arriscar meu pescoço, eu vou sair, o mundo é melhor. Então Paulo vai fazer uma série de observações. E esse tom, gente, lembre-se, sempre num tom de urgência, sempre num tom de passar o legado, de preocupação do apóstolo. Timóteo, não faz isso. Não faz isso, Timóteo. Não faz isso. Versículos 16 a 18 do capítulo de número 4. Paulo vai falar, eu já citei antes, que foi abandonado em sua primeira defesa. Como eu disse, o gigante das missões, o apóstolo dos gentios, aquele que fez do motivo da sua respiração o reino de Deus está só, está algemado. Ele que pregou para tantos, ele que plantou tantas igrejas, claro, e com a graça de Deus, e o próprio Paulo reconhece isso. Basta ler as cartas, basta ver Atos. Esse homem que, de tantos companheiros de luta, agora se encontra só, na hora de sua morte. Abandonaram Paulo. Em versículos 19 a 22, você tem saudações finais e a bênção, aquela típica bênção de Paulo, né? O Senhor seja com o seu Espírito, a graça seja com vocês. Então esse é o esboço natural da carta, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Então nós vamos agora para a conclusão. Vamos para a conclusão. Diante dessas informações que eu acabei de apresentar para vocês, certo? Eu gostaria de que você voltasse os seus olhos para o versículo de número 1. Versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Presta atenção nessa frase, nessas palavras aqui agora. Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ficou diferente quando você olhou para esse versículo? Paulo sabia que ia morrer. Qualquer momento, Paulo foi abandonado. Estava só. Imagine você, na minha defesa, os meus companheiros vão estar lá. Meus companheiros vão estar lá. Não tinha ninguém. Agora, você lendo pela segunda vez, captou a esperança do apóstolo Paulo? Mesmo diante dos problemas, mesmo diante da morte iminente, você vê Paulo dizer, segundo a promessa da vida, que está onde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Agora nós entendemos o motivo de toda a dedicação, toda a esperança, toda a fé e coragem de Paulo no ministério outorgado a ele, dado a ele, mesmo diante da morte.
mesmo diante da morte. E você? E eu? Qual o lugar que ocupa o reino de Deus no seu e no meu coração? Qual é o lugar? Diante de problemas, diante da morte, diante das dificuldades, o que você faz? O desespero te cega. O desespero simplesmente faz com que você não tenha aquela visão periférica. Será que as dificuldades abafam a causa de Cristo Jesus no seu coração, no meu coração? Temos muito a aprender com este homem. Mesmo morto, temos muito a aprender com este homem, o apóstolo Paulo. E um dia eu vou te dizer, permaneça firme, que você um dia vai estar lá na glória junto com ele, e você vai ter uma eternidade toda para conversar com ele. Claro, Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, é o motivo, a razão para nós estarmos lá. Mas vem cá, a comunhão vai ser bem gostosa, não vai não? Que o Senhor, em Cristo Jesus, nos abençoe. E que você vá para a sua casa, assim como eu vou para a minha, reflexivo. Qual seria a nossa atitude no lugar de Paulo? Qual seria a minha atitude no lugar de Paulo? Diante da morte. Talvez você não esteja diante da morte, mas esteja com problema, diante do problema. Qual é a sua atitude? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade. Nossa oração, a nossa esperança é que o Senhor nos dê uma fé cada dia mais assim, ou nos dê ânimo para cultivar uma fé forte, uma fé que tem como âncora o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que mesmo diante da morte, que mesmo diante de dificuldades extremas, nós não percamos a esperança, nós não percamos o foco. Nos ajuda, ó Deus, a colocar o reino de Deus, o teu reino, em primeiro lugar. Nos faz nos livrarmos todos os dias, Senhor, de egoísmos, de olhar para o nosso próprio umbigo, de se agarrar a essa vida como se fosse tudo que nós temos, quando que o Senhor é mais valioso do que a nossa própria vida. Nos ajuda a ter essa compreensão, nos dá coragem, nos dá ânimo. Prepara o coração da tua igreja, Senhor, para essa próxima exposição, a exposição dessa segunda carta, do teu servo Paulo a teu servo Timóteo. Abre desde já o entendimento do teu povo, o meu entendimento, o coração nosso, aqui do Gereçatinho, para cada quarta-feira que suceder, cada culto de doutrina que acontecer, nós possamos sair daqui mais edificados do que chegamos. Leva-nos em paz para o nosso lar, na tua santa paz, na tua santa proteção, mas como sempre gostamos de pedir, reflexivos no que foi dito aqui. Nos dá um resto de semana cheios de oportunidade para glorificarmos e honrar o teu santo nome.
Glória a Deus. Paz de Cristo a todos e dê a paz do Senhor.